Foi? Tá na tela aí para vocês? Foi. Só tá pequeno. Se puder dar um zoom, para poder a pessoa conseguir ler. É, né? Tá melhorando aí? Para mim tá. O computador tá bom, mas às vezes quem tá no celular. Tá dando para ver? Todo mundo consegue ver? Você consegue aumentar mais, tem muito espaço ainda para aumentar. Tem. Todo mundo consegue ver? Melhorou bem. Agora tá show. Então tá bom. Vamos Então lá, vamos lá, gente. vai para o YouTube, Rafael. Vamos lá, boa noite. Começando o terceiro. Começa aí. Tá bom. Bom, então, boa noite a todos. É uma alegria muito grande a gente poder aí participar do Páginas de Luz e continuarmos aí no estudo da obra Nosso Lar, que é uma obra belíssima e que tem muito ensinamento. A obra Nosso Lar ela pode ser vista sob vários aspectos. Vários aspectos. Qual é o aspecto que nós vamos compartilhar da obra? O aspecto evangélico. Emmanuel, logo na introdução, vai falar para a gente que essa obra é evangelho puro. E aí a gente começa a perceber duas coisas. Que a obra Nosso Lar, ela não é só esse monte de informações sobre o plano espiritual, e que o evangelho não é só passagens, histórias, casos e parábolas. Ele é vida. Então, nós precisamos ter essa noção quando nós estamos nos debruçando diante da obra de André Luiz. Porque o Emmanuel dizia para o Chico que todo o trabalho inicial que a gente vê, todo o esforço dos espíritos superiores é a formação da mentalidade cristã. Sendo assim, a gente vai percebendo que toda essa publicação de livros, ela não é simplesmente para mostrar o plano espiritual, mas para formar em nós a mentalidade cristã, a mentalidade evangélica. E, por enquanto, a gente precisa ter essa plataforma para recebermos depois tantas outras informações que os espíritos têm para trazer para nós. Então, é com esse olhar da vida, da vivência evangélica que a gente vai analisar aí o capítulo e a obra Nosso Lar no dia de hoje. Vamos seguindo, então. A gente viu o seguinte: no capítulo 2, o André Luiz estava muito mal lá no umbral e, de repente, apareceu o socorro, que era o socorro de quem? De Clarencio. E Clarencio medita e fala, vamos para nosso lar. A gente vê que Clarencio ainda pensa como que ia ser o socorro de André Luiz. E depois de meditar que ele fala, vamos levá-lo para nosso lar. E aqui no capítulo 3 a gente vai ver oração coletiva. Nós vamos perceber um cenário muito parecido com o cenário de uma época de pandemia. Vamos perceber por que é que nós precisamos orar juntos. Vamos conversar sobre essas coisas no estudo de hoje. E a gente começa aqui, olha. Embora transportado à maneira de ferido comum, André Luiz falando, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Então, o que a gente tem aí? A gente percebe dessa parte aí
de nosso lar o seguinte: André Luiz está fazendo uma viagem do umbral diretamente para nosso lar. E a gente vai notando o seguinte, que quando nós estamos sofrendo de dor moral, quando nós passamos por uma dor moral, a espiritualidade nos enxerga como verdadeiros feridos de guerra, muitas vezes. Dependendo da intensidade de dor, a gente percebe que o socorro de André Luiz é como se fosse um socorro de alguém que está na guerra, que foi alvejado. Chegaram lá com maca, colocaram ele numa maca e mandou arrumar para nosso lar, e ele entra no capítulo 3 dizendo que estava ferido. Por quê? Porque a dor moral ela é muito mais difícil de contornar e de suportar do que uma dor física. Então, veja, o plano espiritual tem todo um planejamento preparado para cuidar das pessoas que têm qualquer tipo de sofrimento. E a gente vai ver no capítulo anterior que o Clarencio medita antes de mandar arrumar para nosso lar. Por quê? Essa meditação de Clarencio significa dizer que ele tinha outro lugar para poder levar. Mas ele prefere levar André Luiz para nosso lar. Ele prefere socorrer André Luiz em nosso lar. E por que razão isso? Para saber essa razão, a gente precisa entrar em nosso lar. E é isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Eu convido vocês para fazer uma viagem, uma excursão dentro de nosso lar. E a gente começa na porta, na fachada. É muito interessante que as pessoas que leem a obra pensam assim, gente, isso parece ficção científica. Por isso a gente sugere o seguinte, se você for dar um livro para uma pessoa ler, e essa pessoa quer conhecer o Espiritismo, não indica nosso lar, não. Sabe por quê? Primeiro que a pessoa vai ter que passar pela visão do umbral. E já vai ser difícil, principalmente dependendo da religião que ela vem. As cenas que são descritas no livro. Segundo, ela vai ler essa parte aí, ó, de o Clarencio, mentor espiritual, indo para nosso lar com um cajado luminoso. Se ela for uma pessoa racional, ela para de ler. Porque ela vai falar, gente, isso aqui é historinha. Estão me dando um livro, eu estou buscando uma consolação e estão me contando historinha. Mas por que isso? Porque a pessoa não entende o Espiritismo. Os Espíritos estão mostrando para nós, na forma de cajado luminoso, parece uma coisa assim de Jornada das Estrelas, Star Wars, mas não é não. É a forma que os Espíritos têm no nosso vocabulário de retratar uma realidade vivenciada por André Luiz. Então, tudo é muito uma linguagem de comparação. Ele tinha ali um cajado luminoso. Ele tinha uma coisa nas mãos feita de energia. Por quê? Porque no plano espiritual não tem matéria. Não tem como a gente pensar em matéria no plano espiritual. A matéria vibra em outra dimensão. Existe matéria, mas não como essa que a gente tem e conhece muitas vezes aqui, principalmente na década de 40. Então, o Clarencio chega com um cajado luminoso e a gente vai notar uma outra coisa. Ele tateando a entrada de nosso lar na fachada para a porta se abrir. O que isso aí significa? Hoje a gente conhece isso como o quê? Hoje a gente conhece essa coisa dele tatear ali, a gente conhece como o quê? A gente conhece hoje como aquela impressão digital, identificação digital. Só que na época não tinha isso. Muito provavelmente, o que os espíritos estavam usando lá, já em nosso lar, era justamente essa identificação aí, ó,
pela digital. Identificou Clarencio, ele tateou e a porta abriu. E a gente vai ver o quê? André Luiz entrando e percebendo uma claridade do sol. Ué, mas ele mudou de lugar? A mudança é vibracional. Não é como se ele estivesse viajando para um lugar muito distante. O nosso lar não está muito distante do umbral. Está distante não na forma geográfica. Ele está distante em termos de vibração. Então, André Luiz narrava na zona inferior um cenário de trevas, um cenário escuro, um cenário de lama. E quando ele entra em nosso lar, ele começa a narrar um cenário de sol, de brisa. Outra imagem. Mas o que mudou? Mudou a situação vibracional. Para onde que os espíritos estão levando ele. E isso se aplica a nós? Se aplica. Porque quando a gente está, muitas vezes, passando por determinado tipo de problema, dependendo da forma como você encara esse problema, você encara ele dentro do umbral, dentro da zona inferior. Dependendo de como você encara o mesmo problema, você encara ele sob o sol, sob a luz e a brisa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque depende da vibração que nós criamos para nós. Nosso lar não é um espaço geográfico diferente do umbral. É um estado vibracional diferente do umbral. É uma colônia situada praticamente dentro do umbral, muito próxima do umbral, para socorrer as pessoas que ali estavam. Então a gente vai dar sequência aí. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Vamos seguir. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos, surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, à feição de grande hospital terreno. 2 jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos ao chamado de meu benfeitor, e quando me acomodavam num leito de emergência, para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperem agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. A gente percebe aqui, ó, esperam agora por mim. A gente percebe que os espíritos superiores, eles estão o tempo todo ocupados. Eles estão o tempo todo no trabalho. André Luiz prossegue. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo em que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram leito acolhedor. Envolvendo os 2 enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Um deles afagou-me a fonte, como se fora conhecido pessoal de longo tempo, e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. O que a gente vê então ali? A gente começa a ver ali
Tá todo mundo me vê? Eu tirei a tela? Todo mundo me vê? Vê? Tá dando para ver, Flávio? Sim, Rafael. Sim, Rafael. O que a gente vê é o seguinte: o André Luiz, entrando em nosso lar, ele vai falar de construções, de acolhimento. O que a gente começa a ver em nosso lar? Verdadeiras obras, verdadeiras construções. E essas construções são feitas de quê? A gente vendo o livro dos médiuns e vendo o livro dos espíritos, a gente percebe que tudo é construído no plano espiritual através de pensamento, através dos fluidos que são manipulados pelos espíritos superiores. Então, os espíritos vão criando as construções através da sua vida íntima, através da sua posição mental, e a partir disso, eles começam a criar o céu ou o inferno para si ou para outra. Então a gente vê que essa zona espiritual é formada das vibrações e dos pensamentos das pessoas que estão ali. E são verdadeiras construções como edifícios e casas mesmo. Mas o que mais chama atenção aí? Chama atenção duas coisas. A explicação do benfeitor espiritual de nosso lar, quando diz assim: olha, o sol que ilumina é o mesmo sol que iluminava você na esfera física. O que isso significa para nós? Isso significa para a gente que nosso lar não é uma coisa que eu vou pegar um ônibus espacial e vou para o plano espiritual. Significa que eu não estou distante da Terra. Eu estou numa colônia espiritual que até o Sol é o mesmo que a Terra. A gente às vezes enche o peito para falar de nosso lar, não, porque eu vou para nosso lar, mas nosso lar é aqui pertinho. Nosso lar não é colônia de espírito superior, não. É colônia de socorro para quem precisa. Então, a gente percebe que as colônias espirituais são camadas muito próximas da Terra. A gente às vezes fala assim, quando eu desencarnar e for para o plano espiritual, não, você vai para o plano espiritual quando você muda o estado de vibração. Mudou o estado, você está no plano espiritual. Porque senão fica parecendo que a gente vai pegar um ônibus e viajar até um lugar chamado plano espiritual. Não é. É tão perto que até o Sol é o mesmo. Outro ponto. Destacamos ali também o acolhimento do benfeitor espiritual quando recebe André Luiz. E é muito interessante que o André Luiz fala assim, ele falou comigo como se já me conhecesse há tempo. Será que conhecia? Ou será que isso faz parte do acolhimento dos espíritos superiores? Essa naturalidade no agir, esse amor no coração. Há pessoas que comunicam conosco que a gente pensa assim, nossa, mas parece que eu já conhecia ela de tanto tempo, porque são pessoas simples, que não colocam barreiras entre nós. A forma como elas nos tratam é uma forma tão simples e tão pura que a gente parece que já se conhece há muito tempo. Mas isso é o quê? Evangelho. Isso é pureza de coração. Isso é simplicidade de alma. Qualquer pessoa que conversasse com o Chico ia pensar que o Chico já conhecia ele há muito tempo. Qualquer pessoa. Porque isso é simplicidade. E a gente estava falando da Casa Espírita esses dias, numa reunião, até a Aninha estava com a gente, e dando razão, a gente precisa nas Casas Espíritas de muito mais amor, de muito mais acolhimento. Quantas vezes nós encontramos as pessoas entrando na Casa Espírita e saindo,
e as pessoas não conversam direito com quem entrou, não sabe quem são essas pessoas, ou então conversam, parece que as pessoas estão entrando numa empresa, não é empresa, é casa espírita. A casa espírita precisa de administração, mas ela não é uma empresa. Ela é um lugar de acolhimento. Ela é um hospital, ela é uma escola, ela é um lar. A gente tem que receber as pessoas na casa espírita igual esse benfeitor espiritual recebeu o André Luiz em nosso lar. Você vê que ele faz um afago e explica as coisas com tanta calma que ele se sentiu assim íntimo daquela pessoa. Isso é evangelho. Mas isso não é evangelho estudado. Isso é evangelho vivido. É evangelho no coração. Vamos seguindo com a obra Nosso Lar aí, que vai desvendando para nós muitas coisas importantes. Ô Flávio, eu gosto que depois eu mesmo me perco onde eu parei. É aqui, ó. Deixa marcado igual eu faço. Meu ego, como que é absorvido em onda... Estou aqui. Meu ego, como que é absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadia o quarto através das janelas e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei, então, que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nolo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me, assim, ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. A essa altura, serviram-me caldo reconfortante, guarda isso, seguido de água muito fresca, guarda isso, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, guarda isso. Se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam minha alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Então vai ficar para depois, espera aí. Espera aí, porque a maior emoção vai chegar. Mas antes a gente tem que mostrar o seguinte: o espírito está tomando sopa. O espírito está se alimentando. Está tomando água. Mas, gente, eu preciso comer se eu não tenho mais corpo? Eu tenho sede se eu não tenho mais corpo? Não morri? Então, olha só. A gente percebe que existe no plano espiritual o espírito e que esse espírito tem uma forma e tem órgãos. E com o estudo de O Livro dos Espíritos, e a gente aqui não dá spoiler do que está lá e nem lá dá spoiler do que vai aqui, a gente vê em O Livro dos Espíritos que existe o perispírito. O que é o perispírito? É o corpo espiritual onde estão muitas vezes radicados os órgãos, como existe o corpo físico. E a gente diz, inclusive, que o corpo físico é um espelho do perispírito, porque o perispírito também é chamado de modelo organizador biológico. Mas o que a gente chama atenção aqui? O André Luiz foi com o perispírito e está com sede. Mas está precisando de alimento. Mas o corpo não ficou para trás? Ficou. Significa dizer o quê? Quando nós somos materialistas, nós temos necessidades semelhantes à da matéria. E precisamos receber fluidos do nível de uma alimentação material, mesmo estando no plano espiritual.
Porque os espíritos superiores, eles não se alimentam de sopa, se alimentam de outra forma. Eles nutrem suas energias de outra forma. Mas quem é materialista e está chegando no plano espiritual, não tem conhecimento, tem que tomar sopa. Claro que os espíritos estão falando de sopa, de caldo reconfortante, para a gente entender. Por quê? Porque lá é uma coisa que se assemelha com a sopa que a gente tem aqui. Senão, daqui a pouquinho, o pessoal vai imaginar aquela sopa de macarrão, de não sei o quê. Não. Ele está querendo dizer que muitas pessoas chegam enfraquecidas no plano espiritual e o corpo espiritual delas precisam de outros tipos de fluidos. E esses fluidos, porque a pessoa é materialista, muitas vezes precisa ser ministrado através de formas ligadas ao mundo material que nós vivíamos. É isso. Senão, daqui a pouquinho, eu já estou vendo o pessoal que vai querer fazer feijoada no plano espiritual. Ah, eu não gosto de sopa, pode ter feijoada? Não, não pode. É fluido. É fluido. André Luiz está dando um exemplo. Eu sou doido, Flávio, para ter Coca-Cola no plano espiritual. Eu não sei como é que vai ser, porque eu sou viciado em Coca-Cola. O pessoal bota água para fluidificar, eu boto Coca-Cola. Rafa, a gente, no nosso plano aqui, nós já temos, por exemplo, a energia do sol, o oxigênio. É uma forma que lá é mais apurado. A gente precisa do carboidrato, da proteína, mas lá eles absorvem também do sol, o ar, quer dizer, eles, mais desses alimentos que a gente passa batido pela gente, a importância que é o oxigênio no sol, né? Ó, mas aí você tá dando spoiler, porque isso é mais para frente. Não lembro, não. Tô brincando. Foi bom o Flávio ter falado disso aí, porque olha só, o André Luiz também observa outra coisa. O Espírito falou com ele do sol. Ele nunca tinha pensado, e a gente também nunca tinha pensado, que o sol foi criado por Deus e nos serve a todo momento. A gente não costuma pensar essas coisas. Por quê? Porque a gente, enquanto está sendo servido, a gente acha tudo ótimo. A gente só lembra que as coisas são importantes quando a gente sente falta delas. Enquanto está tudo indo bem na nossa vida, a gente acha tudo maravilhoso. Na hora que a gente sente falta, aí a gente descobre a importância daquilo que a gente tinha, mas não dava valor. André Luiz percebe que Deus nos deu o sol, que ilumina as nossas vidas, tem influência importantíssima na natureza, no nosso organismo, e a gente, não está nem um pouco preocupado com isso. Deus faz tanta coisa boa para a gente, Deus nos serve com tanta coisa, sem cobrar nada, mas a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado com o nosso mundo aqui fechado. Não que ele não seja importante, mas a gente tem muita coisa para agradecer a Deus e muitas vezes a gente reclama. Então, a gente vai seguindo aí, porque lição da obra Nosso Lar mostra para nós, a obra Nosso Lar mostra para nós a grandeza de Deus e que a gente não enxerga, mesmo com Ele nos abençoando todos os dias com muitas coisas. Com muitas coisas. Mas a gente quer mais. A gente não está satisfeito só com o que tem. Vamos seguindo. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa divina, melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro, que permanecia ao lado, esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar.
em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. E enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora, André, fique em paz. Voltarei logo após a oração. Empolgou-me a ansiedade súbita, e André diz: não poderei acompanhar-vos? Está ainda fraco, esclareceu o gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei-me vencendo dificuldades e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei a enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio profundamente recolhida. Da abóbada cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flóreas guirlandas, que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa. Contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente, notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia entre os que cercavam o velhinho refulgente. Olha, o que a gente vai perceber aqui? Qual é a surpresa de André Luiz? Tem música também nosso lar. Tem banda. E veja, as músicas trazem vibrações próprias. As músicas têm a capacidade de mexer com o nosso corpo espiritual, com o nosso espírito, com a nossa mente. Quem estuda musicoterapia sabe que determinados ritmos e determinados tons mexem com o sistema nervoso central. Isso é ciência. Isso não é só a questão espiritismo. Na obra O Livro dos Espíritos, os espíritos já tinham dito a Kardec que a nossa voz, que todo e qualquer som tem vibração própria. A música de nosso lar tinha uma vibração que tocou André Luiz e veja, ele estava combalido, mas aquela música tocou ele de tal forma que animou André Luiz e fez com que ele conseguisse se levantar e, mesmo vacilante, caminhar até o salão que ele descreve depois. Então veja a importância daquilo que você escuta para a sua vida, para o seu corpo espiritual. A importância das vibrações dos sons que chegam até você e dos sons que você emite às pessoas, porque isso daí é evangelho. O evangelho de Jesus, a palavra de Jesus no monte, não era só o ensinamento que as pessoas estavam recebendo. Quando Jesus abre a boca, veja que o evangelho faz questão de falar, e assim abrindo a boca, abrir a boca significava o seguinte: Jesus ia discursar. Normalmente, quando a gente olha o evangelho,
Jesus liga essa parte, Jesus abrir a boca, a gente percebe o quê? Que Jesus estava se colocando naqueles momentos na condição de mestre. Quando Jesus resolve discursar, ele está assumindo a posição de mestre. Aonde que Jesus faz isso? No Sermão da Montanha. Se você lê o Sermão da Montanha, você vai ver que Jesus sobe um monte e ali, abrindo a boca, ele começa a falar as bem-aventuranças. Esse abrir a boca é um discurso formal. Jesus sobe um monte e ocupa a posição de mestre. O único título que ele aceitou, o título de mestre. Ele está no monte dando lição. Esse abrir a boca, esse discurso dele está repleto de vibração. O som da fala de Jesus tocava as pessoas e animava as pessoas a continuar vivendo, a superar as dificuldades. A música de Nosso Lar chega em André Luiz e cria nele o ânimo de caminhar até o salão. O que é que tem no salão? A gente percebe que no salão tinha um velhinho lá distante, na televisão. O que é isso, gente? Uma tela com pessoas que estavam orando na tela. Isso é o quê? Videoconferência. É o que a gente tem aqui hoje. E devia ter pandemia, Flávio, em Nosso Lar, porque você vê que o pessoal do grupo de risco estava na tela, não estava no salão. Devia ter Covid. Então, o que é que a gente percebe? Rafael, parece mais um holograma nessa imagem. Mas ele fala semelhante a uma televisão, a recursos de televisão. Então, ele tem uma tela com videoconferência. Em 1942, a obra traz para a gente um retrato de uma videoconferência, de uma reunião por videoconferência. Isso existia em 1942, as pessoas mal tinham televisão. O Chico, quando viu isso, correu lá na FEB e falou assim, gente, eu estou sendo obsediado. Esse espírito que está psicografando isso aqui, olha as coisas que ele está escrevendo. E aí falar, não, Chico, vai com calma, continua, que não tem nada disso. E ele continuou. O que a gente percebe ali? Um grupo de pessoas em oração e o Clarencio está lá fazendo parte junto à governadoria. Eu chamo atenção para a presença de Clarencio junto à governadoria. E chamo a atenção também para aquilo que a gente chama de governadoria. Por quê? Porque a gente percebe que o plano espiritual ele tem divisão. A gente aprende na doutrina espírita que o espiritismo não tem hierarquia. O que significa não ter hierarquia? O espiritismo não tem, como as outras religiões, uma pessoa dando a palavra final. Isso é não ter hierarquia. Mas existem divisões administrativas para a ordem do trabalho, que não tem nada a ver com hierarquia. A divisão administrativa é necessária para a ordem do trabalho. E essa hierarquia, se você quiser chamar assim, decorrente da divisão do trabalho, ela é necessária para que o trabalho tenha ordem. Por quê? Porque não existe caridade sem ordem. Ninguém consegue praticar caridade sem disciplina, sem ordem, sem demarcação de tarefa. E na demarcação da tarefa, a gente vai perceber que Clarencio, que é a pessoa que trabalha junto da governadoria, então tem governadoria, tem ministro. O Clarencio está lá, junto da governadoria, na esfera superior. E é ele quem vai lá no umbral. Isso chama a atenção da gente, por quê? Porque no plano material hoje não é assim. Como que a gente está acostumado a ver o trabalho no plano material? Quanto mais você sobe de posto, menos você quer saber de quem está embaixo. Menos você trabalha. O Clarencio está num cargo alto junto à governadoria
vai lá no umbral resgatar André Luiz. Quando chega em nosso lar, já tem que ir fazer outra coisa porque tem mais trabalho. No plano espiritual, quanto mais você sobe, mais você trabalha. No plano material, quanto mais você sobe, menos trabalho. É interessante que a gente tem muito que aprender. Nós vamos passar aperto quando desencarnar. Porque a gente pensa que os espíritos evoluídos só coordenam tarefa. Mais do que coordenar tarefa, eles participam de tarefas. Eles não são espectadores. Nós estamos mal acostumados com o sistema de trabalho. É obviamente que eles não participam de todos os trabalhos. Você vê que não foi o governador de nosso lar que vai lá socorrer André Luiz. Mas as pessoas próximas a ele estão juntas, pegando firme no trabalho. E isso parece algo comum, mas não é não. Não é não. No plano material que a gente vive hoje, a gente vai ter que aprender a real responsabilidade com o trabalho e o que é trabalhar. O que é trabalhar e o que é ser útil. Como realmente dividir a tarefa dentro das nossas responsabilidades. Isso a gente vai ver depois em nosso lar, melhor dividido. Mas o que a gente vai ter ali? As pessoas orando, todas juntas. E eu quero partir para o encerramento, para não estender mais, que eu quero deixar aqui o recado importantíssimo dessa oração. Apertei o braço do enfermeiro amigo, olha só, altamente ele estava na assembleia. Clarencio participava da assembleia. André Luiz prossegue. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. O orientador falou isso em voz baixa, que mais parecia sopro. Mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria, e quando as notas argentinas fizeram delicioso estacato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. Cariciosa música em seguida respondia aos louvores, procedente talvez de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós, mas se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energia ao contato de pétalas fluídicas que balsamizavam o coração. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas de licor da esperança.
que a gente percebe ali, naquele lugar de nosso lar? As pessoas estavam orando juntas. E essa oração tinha uma sintonia tão grande que fazia cair sobre elas como se fosse pétalas, como se fosse algo físico que tocavam nelas. Olha o poder da oração. Mas por que que todo mundo estava orando junto? E por que que eles fazem questão de descrever isso em nosso lar? Isso traz para a gente uma lição muito importante nesse tempo de Covid e de isolamento social. Por que a necessidade do templo? Aquele enfermeiro não podia ter ficado lá na casa com o André Luiz, ao invés de ir até o salão de oração? Por que que o pessoal não ficou cada um na sua casa? Porque cada pessoa tem sua casa. Por que que algumas pessoas foram para o salão? Por que que outras ficaram das suas casas? Por quê? Veja, a gente precisa compreender a oração e compreender a necessidade que nós ainda temos, ou que algumas pessoas ainda têm, do templo espírita, católico, evangélico, seja ele qual for. Por que isso? Primeira coisa, o salão de oração é um lugar preparado em que as pessoas precisam estar ali em total harmonia com o objetivo daquele ato que está sendo realizado. E a primeira coisa que a gente percebe no enfermeiro de André Luiz é a forma como ele fala dentro do salão. Parecida com sopro. É uma forma parecida com sopro. Isso é interessante porque a gente vê gente entrando na missa, na sala no culto evangélico, no salão de palestra espírita. As pessoas dão boa noite, as pessoas cumprimentam, querem se abraçar, quando ali é um ato que você tem que falar com o outro como se fosse um sopro, para ser imperceptível. Por quê? É um lugar em que as pessoas precisam estar sintonizadas. Os espíritos estão ali orando, os benfeitores espirituais estão ali num esforço enorme de trazer a sintonia para aquele lugar, para transformar aquele salão e aquele momento num momento de cura. Cura da alma. Não é só cura de doença, cura da alma. Veja que se a pessoa começa a entrar no salão de oração, um falando uma coisa, o outro falando outra, alguém vai perceber a música? Alguém vai perceber a sintonia? Vão cair sobre André Luiz as pétalas? Não vai acontecer nada disso, está todo mundo falando, aí chama atenção, é o outro que estava pensando em Jesus, começa a pensar em outra coisa. Então veja, necessidade do silêncio nos templos. Outra coisa, por que a necessidade das pessoas estarem ali e outras em casa? Jesus disse assim: onde houver 2 ou mais pessoas em meu nome, ali eu estarei. Claro que se você orar sozinho, a sua súplica também pode ser atendida. Mas por que Jesus fala 2 ou mais pessoas? Ele não fala só uma. E por que ele não fala 20? Por que ele não especifica um número? Quanto mais, melhor. Por quê? Porque, na verdade, quando as pessoas estão reunidas no mesmo propósito, elas estão demonstrando amor ao próximo, fraternidade. Kardec explica isso muito bem na parte de preces do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma parte que a gente não costuma ler, mas que é muito importante. E Kardec também fala isso na Revista Espírita. Aquele conjunto de pessoas orando num templo, isso tem um potencial muito maior do que outras pessoas orando, cada uma da sua casa. E aquilo ali cria
naquele ambiente, uma potência fluídica muito grande. Por quê? Porque são pessoas que precisam dessa comunhão de pessoas orando, precisam entrar nesse local fluidificado para receberem choque fluídico, que muitas vezes em casa, sozinha, elas não conseguem. Não são todas as pessoas, mas muitos de nós, espíritos imperfeitos, nós precisamos desse local preparado, desse conjunto de pessoas orando, para nós recebermos o choque fluídico e recebermos ali a cura. Veja que, então, o fluido emitido, ele é algo material, ele é algo físico, vamos dizer assim. Ele tem a sua importância. Ele não é algo abstrato que você pode desconsiderar. Várias pessoas orando, elas vão emitir fluidos. O problema é você entender que essas pessoas estão realmente unidas em oração. O que a gente vê normalmente existem pessoas que entram no templo pensando apenas em si mesmas. Elas não estão em sintonia com Jesus. Elas estão em sintonia com as suas necessidades. Então elas vão para o centro espírita, vão à missa, vão ao templo evangélico pensando nas suas necessidades. Se cada pessoa entrar assim, nós teremos várias individualidades numa multidão. Mas em termos de pensamento, cada pessoa está centrada de forma egoística em si mesma. Ali em nosso lar, o que a gente vê são várias pessoas apoiando o governador na prece a Jesus. Então, por isso, cria-se esse momento em que as energias que circulam ali são muito mais fortes, muito mais densas, e conseguem transformar e recuperar André Luiz. Veja, gente, a oração coletiva, ela tem uma força enorme quando nós saímos dos nossos problemas, deixamos de ser egoístas e pedimos a Deus por todos aqueles que sofrem, por todos. Ao invés de eu pensar só no meu problema, eu começo a pensar por qualquer um que esteja passando por aquilo que eu passo, ou por qualquer tipo de problema. Eu começo a agradecer a Deus pelo sol, pela natureza, por tudo aquilo que Ele nos deu até hoje e que muitas vezes nós ainda não valorizamos. A gente começa a entender que eu não consigo ser cristão e eu não consigo chegar a Deus sem ter fraternidade. Então eu não consigo fazer uma prece direta a Deus sem ter espírito de fraternidade, sem ter amor ao próximo. Senão é uma prece somente minha. É uma prece bem diferente. Então eu queria deixar aqui essa mensagem de nosso lar, de acolhimento, da forma como deve ser feito o acolhimento e também dessa importância da oração coletiva, que mostra para nós que nós precisamos estar juntos em oração, juntos a Jesus nas nossas orações, pedindo sim por nós, mas lembrando também de quem sofre. Não é para mentalizar a pessoa sofredora, porque senão a gente entra naquela vibração, mas é para mentalizar Jesus e todos juntos, unidos, estarmos vibrando numa só sintonia, como irmãos que somos, de uma mesma família universal, filhos de Deus. Era essa a mensagem que eu queria trazer aí do capítulo de Nosso Lar. Flávio, obrigado aí